sobre a questão do aprofundamento, né, do conhecimento técnico, do conhecimento infectológico, o quanto isso vem a auxiliar, por exemplo, numa TARES mais assertiva, né? Então, por exemplo, você está ali dando uma aula, apresentando verbetes, ou num contexto que você está conversando com uma pessoa, e aí seu conhecimento mais aprofundado, ele auxilia mais refinadamente para ter um acesso àquela consciência e assim, por exemplo, ajudar aquela consciência a refletir melhor, né? Então, vou trazer um exemplo que aconteceu, acho que faz o ano passado ou ano retrasado, que você estava junto com a gente e você foi fazer uma parte que você mostrou para a gente como que funcionava a pílula do dia seguinte. E eu não tinha assim tanto aprofundamento quanto aquela questão. E você explicou de uma forma tão suave, mas tão assertiva e técnica, né? Que aquilo me gerou novas sinapses relacionadas àquilo. Eu falei, nossa, eu não tinha visto por esse lado, né? Então, a gente estava num contexto de qualificação docente, né, dentro da Simvex, e você estava auxiliando os colegas. E eu lembro que o feedback do pessoal foi todo assim, nossa, que assertiva que você foi nas suas colocações, né? Porque você tinha um conhecimento técnico naquelas questões, né? Então, eu gostaria de saber de você, assim, como que funciona para você essa questão, né? Porque toda vez que você traz algum conteúdo, você já traz algo, assim, bem, como o Felipe disse, algo organizado. Eu vejo que você tem uma organização mental para expor as suas ideias, para expor o seu conhecimento, né? E isso facilita com que as consciências que estão ouvindo aquilo que você está falando compreendem melhor o que você está passando, né? Então, como que funciona essa questão da sua organização, né? Eu acho que até fisicamente, porque eu lembro que lá na Civex você organizava as revistas, né, na prateleira da biblioteca, e eu acho isso muito bacana, né? Porque eu vejo que você tem uma organização física, mas também isso traz para uma organização mental. Como que isso reflete, né, no seu momento de tares para outras consciências? Certo. Em relação aí ao processo da docência infecciológica, eu vejo dois pontos. O primeiro ponto é questão assim, quando você é docente de INVEX, a infecciologia é uma técnica de vida. Então, a docência infecciológica, ela é um pouco mais desafiadora, assim, do que, na minha visão, tá? Do que a docência conscienciológica, porque se você não tiver ali em dia com os valores invexológicos, com a proposta da técnica da Invex, a sua exposição ela perde força e a TARES ela perde, ela não fica assertiva, né? Se você não está sendo teática no que você está falando. A Invex, a docência invexológica, ela tem muito disso. Se você não tiver teática no que você está falando, não tem a mesma força, né? Então compromete bastante. E então assim, sempre é um gargalo assim maior, assim, pelo que eu vejo, o processo de docência, de formação docente, de qualificação docente na parte da infecciologia, justamente por exigir da pessoa que ela esteja em dia com a autopesquisa dela, que ela esteja em dia com a técnica, com a própria aplicação da técnica da Invex dela. Se ela tiver algum conflito ali, na sala de aula vai aparecer os conflitos que ela tem. Então é importante, se ela tiver conflito, que eles estejam assim de forma mais organizada assim para a pessoa sair daquilo ali o quanto antes, né? E outro ponto, né, relacionado aí com essa questão que você falou, é da questão da organização pensênica em relação ao processo da didática, né, que eu utilizo. É, é, é natural assim para mim. Eu não sei direito como que eu faço, tá? Porque como é algo mais natural assim, é difícil da gente mapear exatamente como que acontece. Mas o que que eu percebo, né, do que acontece? Eu estudo determinado assunto e aí aquele assunto que eu estudei, ele automaticamente na minha cabeça ele vai formando mapas assim, tipo aqueles mapas conceituais, sabe? Que tem no em programas assim, tem os mapas conceituais e de fluxogramas e de mapas. Então,
eu tenho contato com o conteúdo, aquele conteúdo forma mapas cerebrais, mapas sinápticos na minha cabeça, e eu coloco no papel assim aqueles mapas que estão na minha cabeça. E dessa forma são mapas que eles ficam bem didáticos e bem organizados para eu conseguir transmitir o conteúdo. Então, muitas vezes até assim, eu fui assim, fora da docência infecciológica agora. Durante a faculdade eu fui monitora, né, lá da matéria na faculdade, e eu usava essa técnica também, assim, às vezes o livro-texto ele é mais denso, assim, para a pessoa entender o que está se passando ali, né, o que está acontecendo ali, e eu tinha certa facilidade de ler aquele livro-texto que era mais denso e transformar em mapas mais didáticos, assim. Então, aí, isso me ajuda, por exemplo, a usar melhor o quadro, a usar melhor a questão de setas, de fluxograma. Então, é algo que eu acho que não, o desenvolvimento deve ter sido assim em outras vidas, porque nessa vida meio que já veio mais organizado assim, essa parte. Claro que a gente vai qualificando, né? Porque o objetivo é a gente superar nossos trafalhos e potencializar nossos trafores, mas eu acho que é algo que eu trabalhei bastante, essa questão de mapas conceituais, sabe? Então, acho que é um exercício interessante de ser feito. E Camila, trazendo nessa questão da organização mental, quando você expõe o seu conhecimento, você acha que você tem uma facilidade maior de rapport com, por exemplo, um amparador de função? Acho que sim, acho que facilita, porque se eu percebo assim, momentos em que eu tô, por exemplo, em ambientes que não são tão homeostáticos, que tá bagunçado assim, eu percebo que eu não consigo ter a mesma clareza de pensamento. Então é bem simples assim, por exemplo, se eu chego em casa, sei lá, e a casa está bagunçada, eu tenho que arrumar primeiro tudo antes, é como se eu estivesse arrumando ali externo, mas é como se eu estivesse organizando internamente. Então, quando eu chego lá no trabalho, a mesa tá um caos, né? Porque vive um caos. Aí eu tenho que arrumar tudo, sabe? O pessoal até fica me zoando, que eu chego lá, já chego limpando tudo, jogando os papéis fora, e não sei o que lá, porque eu não consigo ter a mesma clareza de pensamento que eu tenho naquela bagunça. Então, a questão da organização acho que facilita muito, porque quando você tem uma organização externa, que aí reflete numa organização interna, né, e vice-versa, você limpa o espaço, limpa o ambiente para a atuação do amparador. Então, você faz uma limpeza pensênica, uma depuração pensênica para ter aquele maior contato com o amparo de função, né, relacionado ali ao processo. Então, acho que ajuda sim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se interessa em saber mais sobre a técnica da inversão existencial, siga a Sinvex nas redes sociais.